Está conosco aqui na Jovem Pan, assistindo ao Jornal Jovem Pan nesta segunda-feira. Voltamos falando de economia, porque o rombo das Americanas continua dando o que falar e agora também nos tribunais. Enquanto isso, as ações da varejista seguem a trajetória de queda. Hora então de chamar o nosso especialista no assunto, Luiz Arthur Nogueira. Nogueira, boa noite para você. Conta pra gente como foi essa segunda-feira no mercado financeiro. Segunda-feira ruim, Lívia. Boa noite a você, ao Caniato, a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Hoje foi feriado nos Estados Unidos, não houve pregão por lá, mas aqui no Brasil o tombo foi feio. Bovespa, o principal índice da Bolsa, caiu 1,54% aos 109.213 pontos. A questão fiscal do Brasil continua no radar dos investidores. Há vários rumores em Brasília de que o presidente Lula quer, porque quer, dar um reajuste para o salário mínimo acima do que prevê o orçamento, o que do ponto de vista social é positivo, mas do ponto de vista das contas públicas é muito ruim. É aquela história que a gente sempre fala, é o populismo econômico ameaçando a rentabilidade, a sustentabilidade das contas públicas aqui no Brasil. Hoje, inclusive, o Boletim Focus, pela quinta semana consecutiva, mostrou que os analistas estão piorando a projeção de inflação oficial para esse ano, que já ultrapassa 5,30%. O que é muito ruim, porque o teto da meta do Banco Central para esse ano é bem menor, de 4,75%. Ou seja, o Banco Central corre o risco de não cumprir nem o teto da meta pelo terceiro ano consecutivo. Então isso derrubou a Bolsa de Valores. Agora, a grande cereja do bolo dessa história toda, Lívia, que você colocou aqui, foi o caso envolvendo as Americanas. As ações que na semana passada chegaram a cair quase 80%, hoje caíram mais 38%. O motivo continua sendo essa fraude contábil bilionária, são 20 bilhões de reais, que está gerando essa fraude, um conflito, uma disputa judicial entre gigantes. De um lado, grandes bancos que são credores das lojas americanas, de outro lado, os três principais acionistas da empresa, que são os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira. Portanto, é briga de gente grande que vai acabar nos tribunais e os investidores, com medo, voltaram a vender as ações das Americanas, que, eu repito, despencaram hoje 38%. Em meio a tanta turbulência, pelo menos o mercado de câmbio, um dia um pouco mais calmo, o dólar teve uma leve alta de 0,8%, vendido a R$ 5,14. Agora, Nogueira, uma curiosidade, tem algum limite para essa queda? Porque em relação a essas ações, a esse rombo nas Americanas, a gente noticiou que no dia que o anúncio foi feito, houve essa queda de 77% no preço das ações, dos papéis. Depois, no dia seguinte, houve uma recuperação de 15%. Agora, essa queda de quase 40%. Há algum limite para essa queda ou que seja para esse aumento dos preços repentinamente também? Olha, Lívia, a queda, o limite é a ação chegar a valer 1 centavo, né? Ou no limite é a empresa desaparecer. Só para que as pessoas tenham uma ideia, que não acompanha muito o mercado financeiro, antes do escândalo, uma ação da Americanas valia R$12. Hoje está valendo R$1,90. Pode cair amanhã mais 50%? Pode. Vai valer menos de R$1. Pode no dia seguinte cair ainda mais? Pode. No limite ela pode valer 1 centavo. Ou não valer nada, virar pó e a empresa desaparecer. Então, assim, o limite é até chegar a 1 centavo. Agora, quanto à alta, aí não há limite. Hoje vale R$1,90, amanhã pode valer R$5, pode valer 20, pode valer 50, não há limite para alta. Agora, para queda, o patamar, o piso, seria valer apenas 1 centavo. Luiz Arthur Nogueira trazendo os destaques da economia nesse